E olha só, o presidente Lula, como você bem disse, está aí, né, voando para os Estados Unidos, deve desembarcar logo mais. A expectativa é de que ele desembarque ali em Nova York, ali por volta de 5h45, 6 horas da tarde, aqui horário de Brasília. Ele que vai participar aí nos próximos dias de eventos importantes lá nos Estados Unidos, começando, né, com esse discurso na terça-feira, ali ele que vai ser o primeiro a falar na Assembleia Geral da ONU. Já é uma tradição, né, o governo brasileiro sempre abre esses discursos e Lula vai sim falar. E é o tom, né, Ricardo, é um tom que o presidente deve abordar assuntos importantes, assuntos inclusive, né, de política nacional. E importante a gente dizer, né, a primeira vez que Lula vai ali até os Estados Unidos após o governo de Donald Trump estabelecer aquele tarifaço de 50% para a entrada de produtos brasileiros lá nos Estados Unidos. Então, o discurso dele deve sim abordar essa questão, mas o que tem dito ali, principalmente os integrantes da diplomacia brasileira, de que não deve ser um discurso no sentido de ataque, né, de ir para o ataque, mas sim ali um discurso de poder levar né, a defesa da soberania nacional, a independência dos poderes aqui no Brasil, principalmente falar da independência que tem o Poder Judiciário para julgar os casos que chegam até lá, sem, de certa forma, entrar muito de frente, porque o posicionamento ainda ali, não só, né, da diplomacia, mas também quem trata diretamente do comércio, é ainda um posicionamento de tentar negociar para retirar essas tarifas lá nos Estados Unidos. Então, a ideia é ter um discurso mais equilibrado. E, além disso, Lula também deve abordar outros temas. Ele que, inclusive, hoje, né, quando foi embarcar ali para os Estados Unidos, ele dizendo que passava ali a presidência para Geraldo Alckmin, que vai comandar o país enquanto Lula está fora, já apontando aí pontos importantes. Falei há pouco, né, da defesa da democracia, e ele também já falou do multilateralismo, que é um assunto que, inclusive, ele tem falado bastante quando tem essas agendas internacionais, tem levado essa discussão para dentro dos BRICS, por exemplo, e um outro ponto tem a ver com o clima, né, com a defesa do meio ambiente. O Brasil, que vai ser sede, vai receber a COP30 ali no mês de novembro, também deve ser temas que estarão abarcados nesse discurso de Lula. E além de participar ali da abertura da Assembleia das Nações Unidas, que inclusive Lula fala primeiro, na sequência fala Donald Trump, ele também vai participar de outros encontros, inclusive com outras lideranças mundiais. A gente tem, por exemplo, né, a participação de Lula para discutir a guerra ali na faixa de Gaza, ele que foi convidado pelo governo da França e também pelo governo da Arábia Saudita para amanhã, nessa segunda-feira, tratar deste tema. Lula que tem sido ali um crítico, né, dessa guerra lá na faixa de Gaza. Outro ponto que ele também deve participar é um segundo encontro que se chama Encontro em Defesa da Democracia. A gente teve a primeira edição durante a Assembleia da ONU no ano passado, que reúne não só o Brasil, mas reúne a Colômbia, reúne o Chile, o Uruguai e também a Espanha, né? E aí agora eles querem, inclusive os países ali em consenso, né, e discutindo nos bastidores, chegaram ali a não convidar os Estados Unidos que participaram ali, integrantes, né, do governo americano, que participaram dessa mesma edição no ano passado. O que eles querem é, nesse encontro, debater, claro, sobre a defesa da democracia, falar um pouco sobre os governos de extrema direita, falar sobre discurso de ódio. Tudo isso vai estar nesse encontro previsto para acontecer na quarta-feira. E para a gente destacar por último, né, Ricardo, comitiva ali do presidente Lula, que conta com a presença, claro, de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que também deve acompanhá-lo nessas discussões envolvendo o clima. A gente tem também o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, na comitiva. A gente sabe que seria uma comitiva, né, até que contaria com a presença do ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, que também foi convidado para eventos. O visto dele, né, demorou um pouco para sair, ele que estava com o visto americano ali, né, de certa forma vencido. A família dele teve também o visto cancelado por sanção dos Estados Unidos. No caso de Alexandre Padilha, para participar desses eventos é um visto diferente, né, Ricardo? Então ele conseguiu esse visto, mas teve uma restrição de circulação de Alexandre Padilha lá nos Estados Unidos e ele decidiu não participar dessa viagem, portanto não foi aos Estados Unidos. Então, é nesse clima, né, Ricardo, de discussão sobre meio ambiente, discussão sobre democracia e, claro, essa questão econômica do tarifaço.